Os micro-organismos estão presentes em praticamente todos os ambientes da biosfera, realizando papéis fundamentais nos ciclos biológicos, geográficos e químicos. Essas comunidades microbianas representam mais da metade da massa biológica global e estão não somente bem adaptadas em ambientes normais e amenos, mas também em ambientes extremos, tais como a zona abissal, fontes hidrotermais e ambientes hipersalgados, entre outros. Os organismos encontrados nesses ambientes são denominados extremofílicos e estão distribuídos nos 3 domínios que compõem a biota da Terra: arqueia, bactéria e eucária. Esses organismos foram obrigados a desenvolver adaptações para a sobrevivência nesses locais, como componentes celulares e estratégias bioquímicas que podem ser empregadas em situações drásticas. Dentro do domínio arqueia, se encontram as arqueias halófilas extremas aeróbias, comumente chamadas de haloarqueias. Elas se incluem no filo Euryarchaeota, na classe Halobacteria, e se dividem em 3 ordens: Halobacterialis, Halopheracalis e Nitrialbalis. Essas arqueias são aptas a colonizar ambientes salinos e algumas delas estão sendo utilizadas como material de estudo sobre a origem da vida e mecanismos moleculares de adaptação às condições de hipersalinidade. Ambientes salinos resultam do acúmulo da água do mar em depressões com negatividade em seu balanço hídrico, onde a taxa de evaporação é maior que a de precipitação. Esses sistemas quase sempre têm a mesma composição catiônica e aniônica da água marinha, embora mais concentrados. Muitos ambientes salinos e hipersalinos se encontram distribuídos por todo o planeta. A concentração de sais nesses ambientes pode variar de 3,5%, que é a concentração aproximada de sais dissolvidos na água do mar, até concentrações próximas da saturação, 35% em tanques cristalizadores de sal. As salinas são ambientes artificiais onde a água marinha é evaporada e o sal comercial é obtido. O Great Salt Lake, em Utah, o Mar Morto, em Israel, o Mar Vermelho, no Oceano Índico, o deserto do Atacama, no Chile, e o complexo de lagoas em Araruama, no Rio de Janeiro, são exemplos desses ambientes hipersalinos. Esses habitats possuem quantidade de cloreto de sódio próximos ao limite de capacidade de tolerância biológica. O habitat dos micro-organismos halofílicos extremos é hipersalino e as arqueias em cultivo laboratorial requerem para o crescimento entre 1,5 a 4 mol de NaCl, o que significa um ambiente com até 10 vezes a salinidade da água do mar. Em questão de morfologia, as arqueias halofílicas extremas podem se apresentar como forma de cocos e bacilos, triângulos, quadrados ou em formato de pinha ou taça. A maioria dessas espécies não possuem flagelo, porém, algumas linhagens apresentam uma motilidade fraca, promovida por flagelos que rotacionam, impulsionando a célula para frente. Na reprodução, as haloarqueias coram-se gram-negativamente, se reproduzindo por fissão binária, e não formam nenhum estágio de dormência ou esporo. Para conseguirem sobreviver e prosperar nos ambientes hipersalinos, as adaptações são variáveis no grupo. Algumas espécies são heterotróficas e catabolizam aminoácidos e açúcares. Outras são autotróficas e utilizam sais minerais, CO2 e amônia como fonte de energia. Esses organismos apresentam alguns mecanismos de osmoadaptação e de tolerância ao sal. No equilíbrio da pressão osmótica, eles acumulam sais inorgânicos no interior da célula. Uma outra estratégia é o acúmulo de solutos compatíveis, que normalmente são compostos não carregados ou eletricamente neutros quando submetidos a condições intracelulares. Pequenas moléculas orgânicas que não interferem no metabolismo celular e na maquinaria molecular. Tais compostos contrapõem a tendência da célula a desidratar-se quando sob condições de alta força osmótica, mantendo assim um equilíbrio aquoso positivo em relação ao ambiente. Esse acúmulo de solutos, além de realizar o equilíbrio osmótico, também aumenta a estabilidade das proteínas, protegendo assim as enzimas da desnaturação. Seu cultivo é realizado em meios de cultura específicos, necessitando de determinados sais para simular o ambiente hipersalino.
fazendo a seleção de micro-organismos que conseguem se adaptar e crescer em meio às condições extremas. As aloarqueias também podem ser isoladas em presença de compostos aromáticos nos meios hipersalinos, pois podem metabolizar tais compostos e crescer perante aos mesmos, assim podendo ser cultivadas nesses ambientes. A tecnologia bioenzimática teve grandes avanços quando os micro-organismos extremófilos, em sua maioria arqueias, passaram a ser utilizados, pois foi ampliada a diversidade microbiana, fazendo assim a variação de reações que enzimas podem catalisar serem ampliadas também. Por serem estáveis em ambientes hipersalinos, as aloarqueias possuem extremoenzimas, que supriram demanda industrial, pois possuem vantagens sobre enzimas tradicionais, o que tem despertado um grande interesse por parte dos biotecnologistas, por poderem ser adotadas em diversos setores, como farmacêutico, alimentício, cosmético e também na indústria do petróleo, em que emulsificantes, viscosificantes e agentes quelantes são requeridos. Um exemplo importante a ser destacado dessas aplicações é o estudo da utilização de arqueias halófilas, isoladas nas salinas do Peru, para a produção de polihidroxialcanoatos, visando uma alternativa para a substituição de plásticos petroquímicos.